Muito bem, pessoal. O meu primeiro ciclo, eu fiz muitos anos atrás, fiz por conta própria e achei que estava fazendo tudo certo, até porque eu passei quase 2 anos estudando. Eu vou contar aqui o meu primeiro ciclo na íntegra e onde eu errei e a minha experiência no geral. Eu espero que isso contribua para você. Como você sabe, falamos de todos os assuntos aqui que conservam a nossa prática, a nossa atividade, a nossa alegria. Então, se inscreva aqui no canal para não perder mais nada, até porque breve, daqui mais ou menos uns 5 dias vai ter um vídeo bem interessante e clica no gostei. Bom, talvez seja uma surpresa para alguns de vocês, mas eu já fiz a utilização de esteroides anabolizantes e eu fiz por conta própria mesmo. Leandro Twin, mas eu vejo você postando hashtag natural e etc. Inclusive escolhi um cenário bem sugestivo aqui, bastante natureza, bastante planta. Mas isso é porque, depois de um tempo, eu percebi, isso é uma coisa minha, tá? Eu, que não sou mais ciclador, jamais vou deciclar os ciclantes. Não é esse o objetivo, mas eu tô aqui para dizer da minha experiência pessoal. Então, depois de um tempo, eu percebi de que eu ter mais massa muscular não fazia diferença para a minha vida. Porque isso é muito óbvio para quem já tem uma grande quantidade de massa muscular ou já teve. A sua vida não muda tanto. Quem pode querer ter 45 de braço com 5% de gordura? Quem nunca teve? Porque o cara que teve, ele sabe de que as mulheres não caem em seu pé. Porque se você for para balada e parar para perceber, o cara que é grande, ele tá do mesmo jeito que todo mundo, com o copo na mão, procurando e escolhendo, do mesmo jeito que todo mundo, talvez um pouco mais confiante, mas isso é algo dele, não quer dizer. Tem mulher que nem gosta daquilo ali. Leandro Twin, mas se você fosse muito gigante, se você fizesse uso de anabolizantes hoje e ficasse grande de verdade, não que seja fator determinante, tá? Mas eu já faço uma dieta excelente, já faço um treino excelente, então se eu colocasse esse aditivo, claro, eu iria aumentar muito a minha capacidade de quantidade de massa muscular, mas eu já tenho procura de alunos muito suficiente. Então, Leandro, como é que faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br, deixa a responsabilidade dos seus resultados comigo. Não importa o tamanho que eu seja, importa o que eu sei. Então, se eu ficasse mais forte, talvez eu teria mais procura de alunos? Acredito que não, mas se tivesse, será que seria o perfil que eu queria? Um cara que fecha comigo porque eu tenho massa muscular avantajada? Não, eu gosto de vir aqui e no diálogo, talvez um outro perfil de aluno, talvez um outro perfil de pessoas que acompanham aqui, mas enfim. Só queria dar esse relatinho antes, porque eu parei de utilizar e hoje não tenho a mínima vontade. Hoje sou muito feliz com o meu corpo do jeito que é, ex-obeso, com flacidez, mas muito em paz e muito sereno. Então hoje eu sou natural e já faz muitos anos. Mas vamos ao meu primeiro ciclo, porque você já deve estar ficando um pouquinho impaciente. Bom, eu treinei natural muito tempo da minha vida, tá? Mais ou menos ali 3 a 4 anos natural. Eu consegui sair da minha obesidade de 105 quilos e ir para 69 quilos. E depois eu fui para 90 quilos com o mesmo percentual de 70. Então eu ganhei, basicamente falando, 20 quilos mantendo o percentual de gordura razoavelmente baixo. Para um ex-obeso já era uma excelente vitória. Nesse momento específico eu travei a evolução. E aí eu resolvi fazer uso de esteroides anabolizantes. Só que eu fiquei 2 anos estudando, veja só, 2 anos lendo, porque eu sempre fui muito medroso e continuo até hoje. É por isso também que eu não uso, porque eu não vejo mais sentido, ainda mais trocando saúde por resultados. Leandro, devo ciclar ou não? Isso vai depender de você. Quero trocar saúde por resultados? Se sim, já tenho a resposta. Se não, já tenho a resposta. Não vou dizer que sim, nem que não. Pelo contrário, eu vou te dar aqui ferramentas para você poder decidir se é isso que você quer para a sua vida. Não vou tentar higienizar ninguém. Não vou tentar converter ninguém para o mundo negro dos anabolizantes. Não é esse o meu perfil. Meu perfil é de trazer você a um poder reflexivo. Isso é o mais importante. Quem tem isso aqui funcionando não precisa de mais nada, basicamente falando. Claro, ninguém é arrogante de achar que um cérebro só vai ser melhor do que todos os outros juntos pensando para a mesma finalidade. E aí eu tô enrolando, mas vamos lá. E aí eu decidi, depois de estudar muito, fazer um ciclo com
500 miligramas de testosterona por semana e eu escolhi o enantato de testosterona. Juntamente, usei 500 miligramas de decanoato de nandrolona, ou DECA, underground, porque 500 miligramas da Difarmácia é para derrubar um rinoceronte. Então era underground, que é incrível como 200 miligramas da underground parece 50 miligramas da Difarmácia. Isso tudo por 12 semanas. E nas primeiras 3 semanas eu coloquei a metandrostenolona, o Dianabol, em 40 miligramas por dia. Aí alguns vão dizer, não, Leandro, tá razoavelmente bem estruturado e tal, né? Eu também achava isso, meu amigo, e aí foi que eu me ferrei. Por quê? Vamos apontar os erros. Num primeiro ciclo, uma meia-vida longa, ela é mais difícil de se lidar. Porque se começar a dar colateral, ele pode dar colateral depois de algumas dosagens, então você não está esperando, você já está relaxado, tá indo, aí começa a dar colateral. E se eu quiser descontinuar, se eu não souber o que fazer para controlar esse colateral, por exemplo, começou a me doer o mamilo. Tá bom, se eu estou usando uma meia-vida curta, eu descontinuo tudo, a texto baixo, o estradiol baixa e razoavelmente eu saio daquilo ali. Se é com uma meia-vida longa, até ter a saída, isso pode me gerar muitos colaterais. Se me muda o humor muito e eu quero sair fora daquele ciclo, eu não consigo, porque eu tenho um time até ter uma excreção das drogas do organismo. Então, para primeiro ciclo, não é indicado meia-vida longa, a menos que você saiba o que esteja fazendo, ou que você esteja com alguém que saiba, né? Então, tendo alguém te auxiliando, possivelmente pode ser uma opção. Mas se não tem, o que não é o ideal, que fique muito claro, né? Inclusive esse vídeo é para te desincentivar a querer fazer por conta, né? Por conta disso que eu acabei de falar. Estudei 2 anos, né? Já era um cara com bagagem, sempre fui um cara que gosto muito de estudar mesmo, assim, de passar 8, 9 horas por dia estudando, e mesmo assim errei, né? Hoje sei que errei. Então corri risco, na verdade vou falar aqui dos colaterais, então, né, muito cuidado mesmo na utilização. Então, meia-vida longa. Segundo, um primeiro ciclo, a gente tem menos receptores androgênicos, né? Ao contrário do que as pessoas acham, que quando você usa esteroide anabolizante, você satura os receptores androgênicos. Não, na verdade, quando você usa esteroide anabolizante, você aumenta a quantidade dos seus receptores androgênicos. Por quê? Porque eles estão, por exemplo, na massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais receptores androgênicos você cria. Então, quando você é frango, e não leve a mal, tá? Né? Não tem problema nenhum. Quando você tem baixa quantidade de massa muscular, você tem menos receptores androgênicos, então você está mais suscetível a colaterais. E eu utilizei logo 2 drogas, e eu utilizei uma quantidade razoavelmente alta, 500 miligramas. Para um fisiculturista, você pode ver que não é grande coisa, ele usa o dobro disso às vezes, com outras drogas, mas para um iniciante é sim bastante. Fiz a utilização de 2 drogas que tendem a aumentar estradiol e gerar ginecomastia. E apesar de saber disso, não usei um antiaromatizante. Por quê? Porque o estradiol também é anabólico. Então ele é bem-vindo num ciclo bulk. Mas se há uma complicação, eu tinha que ter ali na minha mão um anastrozol, ou um examistano, ou um letrozol, ou na pior das hipóteses um tamoxifeno que abaixa IGF-1, sobe SHBG, que não é o ideal a gente usar durante um ciclo, mas ainda que, né, numa situação emergencial, e eu não tinha nada. Então quer dizer, se eu sentisse alguma coisa, eu tinha que ir atrás de comprar. Aí já pensou se o contato do underground caía? Eu poderia ter uma ginecomastia. Então isso é algo a tomar cuidado. Quando o estradiol sobe, ele começa a dar alguns indícios, e eu tive esses indícios. Então eu comecei a ter bastante acne, minha pele começou a ficar bem oleosa, o meu humor ficou diferente, a minha libido, apesar de ter testosterona, que foi fantástico no começo, depois deu uma baqueadinha, e eu comecei a ter muita retenção de líquido, e a minha pressão arterial começou a subir. Só que como a pressão arterial é silenciosa, eu comecei a ter sangramentos nasais. E com sangramentos nasais, como eu já tinha estudos, eu falei, isso é pressão alta. Fui, né, aferir a minha pressão e percebi que estava alta. Fui ali e fiz um exame de estradiol, estava alto. E aí eu entrei com antiaromatizante. O ideal seria eu não deixar ele subir nesse nível e aferir a minha pressão regularmente. Então você que está fazendo um ciclo de esteroides anabolizantes, que pode ter um aumento de pressão arterial, afira pelo menos 3 vezes por semana. E aí você controla. Pô, Leandrão, tá subindo aqui. Diminui o sódio na dieta. Resolveu? Não. Precisamos fazer mais alguma intervenção.
Talvez algum medicamento diurético, talvez algum medicamento como uma atenzina, talvez abaixar o estradiol que pode estar causando isso, não sei, mas você precisa resolver. Pressão alta não é uma opção, a gente tem que minimizar ela, tem que ficar normal. E eu sofri com isso. E aí eu tive acne e tudo, e aí lógico, todo marombeiro que cresce tem acne, fica taxado, né, de esteroides anabolizantes saindo pela tampa. E isso é muito desagradável porque, né, não vamos ser hipócritas, quando a gente está fazendo a utilização, nós não queremos que as pessoas fiquem, né, olha, tá usando, porque ficam incomodando, ficam preocupadas, né, às vezes bem intencionadas, às vezes desmerecem os nossos resultados, mas eu sofri com isso, então é algo a tomar muito cuidado com o processo de aromatização. Tem drogas que não aromatizam, possivelmente pode ser uma excelente escolha para um primeiro ciclo. E o outro erro foi de anabol. O ciclo já estava muito forte, eu já tinha que ter escolhido menos drogas, menos quantidade, e ainda coloquei mais uma droga. E se não bastasse isso, mais uma droga que aromatiza, que aumenta a pressão arterial, que pode, enfim, dar complicações do mesmo gênero das outras. E se não bastasse isso, eu usei ela como kickstart. O que é o kickstart? É quando você começa com um ciclo de meia-vida longa e aí a gente sabe que vai começar a bater lá pelo 15º, 20º dia. Então lá para o dia 15, 20, começa a bater. Até lá, né, o que não tem problema nenhum, porque já está fazendo efeito desde a primeira aplicação. É que ali começa a ficar o suprassumo do ciclo em termos de potência anabólica. Algumas pessoas colocam uma droga oral ou de meia-vida curta para já acelerar esse processo. Então eu bombo, né, literalmente, no começo do meu ciclo, depois eu descontinuo essa droga oral e emendo as injetáveis em quantidades grandes. O que isso é problemático? Primeiro, porque aumenta muito a chance de colaterais. Segundo, você diminui a potência do seu ciclo em longo prazo. Porque quando você joga um esteroide anabolizante muito forte, o corpo não quer aquilo, ele busca homeostase. Então ele começa a frear os resultados. E aí, quando você coloca uma droga forte, você acelera o processo de homeostase. Isso te leva à homeostase mais rapidamente. Então o kick ou quick start, né? Temos os dois. Um é colocar uma droga oral ou de meia-vida curta e o outro é colocar uma quantidade dobrada, por exemplo, do próprio enantato, do decanoato de nandrolona, dobrada na primeira semana para atingir esse pico plasmático mais rápido. Ambas as estratégias levam à homeostase mais rápido. Então o meu ciclo, que eu fiz de 12 semanas, ele perdeu eficiência depois da 8ª semana. E aí eu fiquei só tomando colateral. Então esse foi mais um erro. E tudo isso, kick, quick start, isso está em fóruns como estratégias benéficas. Mas não é. Se você pesquisar mesmo sobre kick ou quick start, você vai perceber de que tem explicações falando que não. Porém, são atualizadas. As mais antigas defendem o uso. E aí, quando o indivíduo não tem conhecimento suficiente, ele vai ler ali e vai convencer. Só que tem coisa mais nova. Bom, de qualquer forma, o meu ciclo não me trouxe nenhuma sequela, mas eu tive bastante complicações. Obviamente, ganhei muita massa muscular, fiquei bem grande, ganhei 10 quilos sem aumentar a percentual de gordura, mas na TPC eu quase acertei. A única coisa que daria para mudar foi o clomifeno, que a gente sabe que não tem sinergia com o tamoxifeno e tem um colateral ocular bastante desagradável, a qual eu tive esse colateral. Então o clomifeno não precisa utilizar na TPC. Eu utilizei o citrato de tamoxifeno, 40 mg por 15 dias, mais 30 dias de 20 mg. O meu eixo se recuperou. Eu tive poucas perdas pós-ciclo, mas claro que teve regressão dos ganhos, queda de libido e etc. Então a TPC poderia ser mais eficiente se eu controlasse melhor a minha prolactina, se eu usasse uma gonadotrofina coriônica humana para acelerar, para impulsionar o hormônio luteizante, que ele ia fazer as células de Leydig funcionar melhor, a testosterona ia voltar antes, porque a gente sabe de que o LH volta muito rápido, mas a parte de baixo do nosso eixo demora mais. Então uma gonadotrofina coriônica humana poderia acelerar e eu não fiz a utilização. Enfim, porque o ciclo foi agressivo e supressivo. Então, mais um aprendizado, a TPC sempre tem que ser de acordo com o ciclo. Então, um ciclo forte requer uma TPC mais forte, uma intervenção mais potente. Então, esse foi o meu primeiro ciclo. Eu fiz depois mais 2 ciclos e parei
porque eu vi que não fazia mais sentido para a minha vida, mas isso é algo seu, eu só estou dando o meu relato, não se sinta desprestigiado se você faz a utilização, se você pensa em fazer, isso é uma coisa tua particular, né? Você não me deve nada, você não precisa me ouvir, você não sabe, não faça nada, né? Sabe, nada, não quero nada, né? Faça o que quiser, mas está aqui o meu relato e que isso sirva de experiência para você, que você aprenda com o erro dos outros. Então eu vou deixar aqui o vídeo como fazer o primeiro ciclo 100% correto, uma continuação desse vídeo aqui. Clica no gostei e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o ranqueamento dessa comunidade educacional. Valeu! Mas vamos lá, primeiro ciclo. Normalmente as pessoas fazem um primeiro ciclo igual outros que já estão nessa vida há mais tempo. Isso é um grande erro, porque o corpo, quando ele é novato, né, do ponto de vista da virgindade do esteroide anabolizante, ele é muito mais sensível, né? Então ele vai responder com uma dose